Então, vamos lá. Então, essa aula de hoje, nós vamos fazer, na realidade, alguns exercícios que são para uma revisão de tudo que a gente já viu até agora, desde o início do ano, tá? Então, eu trouxe aqui, a gente vai fazer junto, durante a aula, esses exercícios, que muitos deles a gente já viu, mas talvez alguns alunos ainda não tenham pego todas as aulas, né, e visto, então a gente está refazendo esses exercícios agora, tá? Nessa aula. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo a apresentação? Sim, Então, tá. professora. Tá ok, né? Professora. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Então, assim, ó, o que vocês podem fazer? Podem pegar o caderno para copiar os exercícios, tá? Já pega o caderno e vai anotando. Se por um acaso, durante a aula, eu estiver explicando e ficar meio corrido, não tem problema, porque aí no grupo eu coloco esses exercícios para vocês depois, tá? Mas é interessante que vocês tenham isso copiado no caderno, que é para fixação, né? Os assuntos a gente já falou, então agora a gente vai relembrar tudo de novo, né? E fixar melhor esse conteúdo, tá? Então, vamos lá, ó. A gente vai começar... Deixa eu ver só se eu passo aqui. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui de exercício, tem esse enunciado aí, ó. Nós vamos identificar qual o tipo de frase, se tem oração, se o período é simples ou composto. Tá? Aí a gente tem que puxar lá da memória, né? O que é frase, o que é oração e o que é período, né? Período simples e composto. Então, o objetivo da gente fazer o exercício é justamente para ver se a gente consegue lembrar aí essa diferença, né? Quais são os tipos de frase, o que é uma oração, o que é obrigatório ter na oração, qual termo, né? Qual palavra obrigatoriamente aparece na oração. E essa questão do período, simples, composto, que diferença que a gente tem nisso, né? Então, aqui, ó, partindo para esse exercício, então, o que nós temos ali, ó? Uma frase, nós temos uma oração, né? Será que é um período simples ou composto? A menina é bonita. Bem simplesinho, né? Nós não temos bem curto. Essa frase, ela é bem curta, né? Pode colocar, tá, gente? Anotar no caderno aí. Então, a gente tem que a menina é bonita. E o que eu vou analisar em termos de tipo de frase, né? Qual será o tipo de frase? Se alguém for lembrando, gente, pode falar, tá? Que hoje a gente está recordando aqui conteúdos que já vimos, né? Então, se vocês tiverem na memória o que é esse tipo de frase, essa frase, a menina é bonita, por exemplo, que tipo de frase que é, podem ir falando, tá? Quero que vocês participem, porque a gente vai fazer junto. Alguém quer falar? Eu posso falar, professora? Pode falar. Eu acho que o tipo de frase é declarativa. Isso, então vamos ver aqui, ó. Tá? Então, porque eu estou declarando alguma coisa, simplesmente, né? A menina é bonita. Tem outros tipos de frase que a gente vai ver que a pontuação é que vai definir, né? Por exemplo, aqui, a menina é bonita termina com ponto final.
Mas tem frase que a gente usa outros tipos de ponto. Na declarativa, a gente termina dessa forma, com um ponto final, né? Tá. Em relação à oração, será que eu tenho uma oração dentro dessa frase? E melhorando a pergunta ainda, o que eu preciso ter na frase para considerar que ela é uma oração? Uma ação. Oi? Alguém respondeu, mas eu não entendi direito. Pode falar de novo? Um verbo? Verbo. Tem que ter pelo menos um verbo. Pelo menos. Para ser oração. O que a gente vê ali que eu deixei em azul? Olha lá, ó. O né? É o verbo ser. Então, a gente tem um verbo sim. Temos um verbo aí. Então, o que eu vou considerar? Se ela tem ou não oração, a pergunta é essa, né? Oração, pois apresenta o verbo ser. Tá? Então, sempre que for oração, apresenta o verbo ser. Ah, mas vai ter situação que não tem verbo? Vai ter frase sem verbo. Tá? Tem situações que não aparece, não é obrigatório aparecer um verbo. Porque o verbo, ele vai dar ou uma ação ou um estado. Né? E a gente vai ver que é para o sujeito, tem toda uma interação com os outros termos da oração, né? Mas aqui, então, tem uma oração, pois apresenta o verbo ser. Vamos continuar aqui agora, porque aí eu preciso também saber o período. E agora, período simples ou composto? Alguém lembra, gente? O que é período? Período simples? Nós temos um período simples, né? Será que é isso mesmo? Vamos ver. O período é simples, pois apresenta somente um verbo, que é, no caso, o a conjugação do verbo ser, né? Então, nós temos aí um período simples. Para ser composto, tem que ter o quê, então? Mais de um verbo, na mesma oração, tá? Mais de um verbo. Na mesma oração, não, desculpa. Você vai ter uma oração com várias orações, duas orações com dois verbos. Me confundi toda aqui, vocês viram o rolo que eu fiz. Tá? Então, se eu tiver mais de um verbo, né, eu vou ter mais de uma oração, concorda? Porque cada oração tem um verbo. É isso que eu queria dizer e me confundi, fiz um rolo danado aqui, tá? Cada verbo, uma oração. Período simples, uma oração só. Período composto, mais de uma oração. Mais de um verbo, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente caracterizou essa primeira frase declarativa, né? Que tem uma oração e cujo período é simples, tá? Então, é bom que a gente vá fazendo bem devagarinho, e lembrando e fixando esses conceitos. Alguns de vocês, eu acho que já estão com isso na cabeça, né? Mas para quem ainda não fixou, para quem está vendo, às vezes, tendo essa aula agora só, né? Não tinha acompanhado no início, então, a gente vai fixando essas ideias aí, tá? Então, vamos continuar aqui, ó, no próximo. Um exemplo aí em que só tem uma palavra, né? Espantoso. Tá dando uma ideia de alguém que se espantou com algum fato, né, que ocorreu. Espantoso. E aí, que tipo de frase, gente? Exclamativa. Exclamativa? Isso mesmo, olha lá. Então, a gente tem o ponto que já disse tudo, certo? Ponto de exclamação. E aí, eu botei lá, ó, frase exclamativa. Tá. Tem oração? Não. Não. Porque a gente tem que procurar o verbo. Esse espantoso não é verbo.
né? Não está conjugado. Existe o verbo espantar, né? Mas nesse caso aqui, não. Não é verbo, né? Então, eu tenho uma frase exclamativa e eu não tenho verbo. Então, olha lá. Não é oração, pois não apresenta verbo, tá? Então, é esse caso aqui que a gente comentou, né? Que não obrigatoriamente a frase vai ser sempre oração. Nesse caso, não é oração. É só frase exclamativa mesmo, né? E o período? Será que vai ter período? Não. Não, porque não tem verbo. Caiu naquela mesma situação, né? Não há período, pois não há verbo. Então, fica como frase, fica só como frase, tá? Então, espantoso, frase exclamativa. Pronto. Parou aí. Não tem oração, não tem verbo e não tem os períodos, nem simples, nem composto. Agora vamos ver outro aqui. Olha aí como é parecido esse, né? Silêncio. Vamos ver. Cai na mesma situação? Sim. Sim. Bem parecido, né, gente? Bem parecido essa, ó. Essa frase. Silêncio. Olha lá, ó. Eu vou ter o ponto de exclamação aqui. Então, isso está indicando. Fica facinho para saber que a frase é exclamativa. Tá? Frase formada por uma única palavra. Às vezes a gente nem para pensar sobre isso, né? A gente pensa em frase com vários termos, com várias palavras. Não, eu posso ter uma frase de uma única palavra. E aqui essa frase é exclamativa. Ponto de exclamação é a entonação, né? Essa exclamação é a forma como eu falo, né? A entonação que eu dou para minha voz, né? Eu não vou falar assim, silêncio. Não, eu falo silêncio, né? Eu tenho que pôr uma entonação diferente para dar essa exclamação, certo? Então, ó, a oração. Não tem oração. É somente frase exclamativa. A gente não vai ter oração aqui, né? Não tem verbo, não tem oração. A gente resume assim, né? Vamos dizer, não tem verbo, não tem oração. E o período, se tivesse um verbo, uma oração. Período simples, né? Se tivesse pelo mais de um verbo, já seria o período composto. Ok? Então, vamos lá para um outro exemplo agora, tá? Não há período, pois não há verbo, tá? Bom, aí aqui, ó. Não vá embora. O que vocês me dizem aí, gente? Que tipo de frase sempre é, né? A questão é oração. Pode ser que tenha oração ou não, mas frase, com certeza, sempre é. Que tipo de frase é essa aí, gente? Exclamativa? Então, será que é exclamativa? Olha aí, é bom para a gente analisar. Eu não estou Imperativo. vendo. Interativa? Oi? Tá, alguém falou aí certo. Deixa eu só explicar aqui a questão do ponto. Como não tem o ponto de exclamação, tem o ponto final, ó, né? Se não tem um ponto de exclamação, então eu não vou considerar exclamativa, certo? Depende do ponto mesmo, né? Poderia ser declarativa, porque tem um ponto final. Mas veja um detalhe. Não está dando uma ordem? Não vá embora. Eu estou utilizando o verbo ir. Olha aqui, ó, o vá, na verdade, até num tempo negativo, né? Porque não é vá embora, é não vá embora.
Então, eu estou usando o verbo ir no imperativo, eu estou usando o não, deixando esse meu tempo verbal imperativo negativo, né? Porque eu coloco o não antes. E eu estou dando uma ordem. Resumindo, para ficar bem, né? A gente percebe na entonação, não vai embora, né? Que eu estou dando uma ordem. Então, eu vou ter esse tipo de frase em que a gente dá uma ordem, olha lá, é imperativa. Tá? Então, não vai embora. Só lembrando que, como eu pus o não antes do verbo, então é imperativa negativa. A dificuldade aqui, sabe qual que é? Que a gente fica em dúvida mesmo, se é declarativa e tal, se é exclamativa, a gente tem que olhar o ponto, mas a gente fica, aqui a dúvida que dá é essa questão do verbo, ó, esse vá. Muitas vezes a gente olha o vá e não identifica que é o verbo ir, né? Que é o verbo ir conjugado, principalmente conjugado em que modo? No modo imperativo, que é um dos modos do verbo, né? A gente conjuga os verbos em 3 modos diferentes, né? E aí, um deles é o imperativo. E, às vezes, a dificuldade é saber isso, tá? O que dá mais a dica aqui é a ideia da ordem mesmo, né? Não vai embora, ou então, vai embora, né? Poderia ser vai embora, é imperativa do mesmo jeito. Certo? Tá, e aí como é que fica a questão da oração? Tem oração? Não tem oração? Sim. Sim. Usa, por Sim. Tem exemplo, o oração, verbo ir. professora. Tem oração. Verbo ir. É aquele, justamente o vá, que a gente colocou em azul ali para chamar atenção. Não posso esquecer de identificar o verbo, certo? Porque senão eu não consigo caracterizar de jeito nenhum, né? Então, no caso ali, tem oração, pois apresenta o verbo ir, tá? Bom, e o período? Como é que fica o período nesse caso? Simples. Período simples. Simples, né? Ok. Olha lá. Nós temos um período simples, pois apresenta somente um verbo. Ou seja, uma oração, né? Período simples. Tá? Vamos ver outro caso agora, né? Bom, eu tenho essa frase aí. Cheguei, vi, venci. Cheguei, vi, venci. Que tipo de frase é essa, hein? Frase declarativa. Explicativa? Foi isso que falaram? Ó, vou dar a dica aqui que a gente aproveita e recorda. Tem uns 4 tipos aí principais de frase, tá? Ela pode ser declarativa, que foi o primeiro exemplo que a gente viu lá, da menina é bonita, né? Como eu estou declarando, eu estou falando alguma coisa, declarativa. A frase pode ser exclamativa, que foram aquelas ali que nos chamaram a atenção, que era uma única palavra, né? Silêncio, e eu estou exclamando, eu estou usando um ponto de exclamação. Então, ela pode ser também a frase, que não apareceu ainda, mas ela pode ser interrogativa, né? Se eu tiver aquele ponto de interrogação no final, que está fazendo um questionamento, aí eu vou ter, então, uma frase interrogativa. Então, você vê que eu já falei 3 tipos aí, né? Para a gente gravar: declarativa, exclamativa, interrogativa. E o exemplo que a gente viu aí agorinha, que tinha um não na frente, né? Não vai embora.
que é aquele que está dando ordem imperativa, tá? Então, praticamente são quatro que a gente vai caracterizar. Dentro dessas quatro, essa aqui que a gente está vendo agora, ó, cheguei, vi, venci, né? Não tem ponto de exclamação, vocês concordam? No final aqui, não tem ponto de exclamação, não tem ponto de interrogação, né? E será que está dando ordem, gente? Não. Não, eu simplesmente chego no local, aí eu falo, né? Eu posso falar dessa forma ou escrever num texto. Cheguei, vi, venci. Eu não estou ordenando nada, não estou falando no modo imperativo, né? Então, eu caio naquela questão da frase em que eu chego e simplesmente declaro alguma coisa. Olha aqui, ó. É a frase declarativa mesmo, tá? Então, aqui a gente está diante de uma declarativa. E agora, e oração? Tem oração? Tem. Sim. Sim. Tem uma oração, duas, três, quatro, cinco? Como é que a gente está de oração? 3. 3. Tem Três. 3 orações, professora. 3, tranquilo isso para entender, né, para ver. Até porque, olha a vírgula ali separando, né? Simplesmente, as minhas orações aqui são os verbos conjugados. Cheguei, verbo chegar. Vi, verbo ver. E venci, verbo vencer. Então, é um período com 3 orações. Quando o período tem 3 orações, como é que eu vou designá-lo? Classificá-lo de período composto, tá? Então, tem que ficar isso aí bem na nossa cabeça aí. Na hora que você olhar, já identificou o verbo e saber que tem 3 orações, cujo período composto, pois apresenta mais de uma oração. Ou seja, se tiver 2 orações, já é composto, né? Se tiver uma oração só, que é um período simples, mas 2 ou mais já é um período composto, tá? Então, vamos lá, vamos para o próximo aqui. Choveu, aliás, não é nem essa entonação, você viu que eu já ia falar, vocês perceberam que eu ia lendo errado aqui, né? Eu ia fazendo uma frase declarativa. Aí, quando eu olhei assim, ó, me surpreendi que tinha um ponto de interrogação ali. Então, não é assim que eu vou falar, né? Como é que eu falo aqui, ó? Choveu ontem à noite, né? Eu preciso mudar a minha entonação. Quase que eu falei assim para vocês, ó. Choveu ontem à noite. Aí era declarativa. Aí eu não podia nem colocar esse ponto aqui, né? De interrogação. Nesse caso, ela é interrogativa, então, choveu ontem à noite? Aí eu tenho que mudar a minha interrogação, a entonação da minha voz para fazer um questionamento. Aí ficou fácil, né, gente? Já tem o ponto de interrogação, a frase é Interrogativa. Interrogativa, não tem dúvida aqui, certo? Não tem como ser outra coisa, o ponto está lá. Tá? Frase interrogativa. Olha a questão da oração ali, ó. Até me antecipei aqui, era para deixar escondidinho, para vocês não verem. Olha ali, ó. Vocês vejam que eu coloquei em azul, né? Eu estou colocando sempre em azul o nosso verbo ali, ó. É o verbo chover, tá? Então, a gente tem verbo nesse caso, né? Choveu ontem à noite, eu tenho um verbo. Tem oração, tem o período simples, tem o período composto, como é que ficou? Período simples. Tem oração e o período é simples, professora. Ótimo, isso mesmo, perfeito. Vocês estão bem
seguindo bem direitinho, fixando esse entendimento. Oração, pois apresenta o verbo chover. Período simples, pois apresenta somente um verbo. Tá? Então, a gente consegue caracterizar que só a diferença maior aqui é que ela é interrogativa, né? Que eu acho que a gente não tinha visto nenhuma ainda. Que é bem simples de identificar, né? A frase interrogativa, o ponto já auxilia a gente a identificar. Não tem como você ter dúvida. Você está fazendo uma pergunta, um questionamento, né? Aqui de forma parecida. Quem bate a porta? Estou perguntando. Quem bate a porta? Então, me parece que... Será que vai cair na mesma classificação? Vamos ver. Sim. Sim. Tá, né? Tá na mesma classificação, olha lá. Quem bate a porta? Então, eu tenho frase interrogativa. Daí eu vou olhar os verbos, a gente vê que o que está em azul, somente o verbo bater, né? Quem não é verbo, o a com crase não é verbo, porta não é verbo. Então, o que é importante aqui, ó, para eu saber o que é verbo? Eu tenho que conhecer as classes das palavras, né? Porque senão eu não chego, não identifico qual é o verbo, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, só para dar um exemplo, quem é um pronome interrogativo, né? Tanto é que está sendo usado numa frase interrogativa, um pronome interrogativo. O bater é o nosso verbo, o a com a crase é como se eu estivesse usando dois as sobrepostos aqui, né? Eu estou vendo um a só, né? Aí eu coloco a crase, mas é como se eu estivesse usando dois, certo? Por isso que a gente põe esse sinalzinho da crase aqui, porque eu estou usando dois as. Ah, mas como assim dois as? Para que dois as, né? Eu estou usando dois as porque eu tenho um artigo, que é o artigo a, o a como artigo definido, feminino, né? E tenho a preposição a também. Tudo aqui dentro tem uma preposição a e um artigo a. Mas você vê que passa longe do verbo, que é o que a gente está analisando aqui, a questão da localização do verbo. Tá? E porta, o que será que essa palavra porta, como é que eu classifico ela? Na morfologia dela, né? Classificação morfológica. Substantivo? Eu tenho um substantivo, tá? Então, vocês vejam que eu posso fazer uma análise de cada palavra, eu posso analisar o tipo de oração, o tipo de frase, se há uma oração, né? Olha aí, ó. Que nesse caso a gente viu que tem uma oração, pois apresenta o verbo bater. E é o único verbo também que aparece. Então, o nosso período aqui é o quê? Simples. Período simples. Simples. Tá tranquilo isso, né, gente? Deu para pegar bem esses conceitos e fixar essas ideias, porque a gente vai de pouquinho, vai entendendo e vai complementando, né? Então, por enquanto, a gente está vendo isso, daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais aqui na aula ainda, tá? Bom, aí agora eu viro e falo assim, é como se eu olhasse lá fora e visse que vai chover, né? Aí, o que eu posso virar e falar? Falo para minha filha, por exemplo, leve um guarda-chuva. E aí? Que tipo de frase, gente? Declarativa? Não, Acho que imperativa. é ordenativa. Eu acho que é Ela Não, tá... imperativa? Isso, ela tá dando uma ordem, né? A ideia é essa mesmo. Leve um guarda-chuva.
Porque esse leve é o verbo levar no modo imperativo. Eu conjuguei o verbo no modo imperativo. Você vê como que é importante a gente conhecer os verbos, né? E os tempos verbais. Cada verbo desse, né? A gente estudar. Claro que às vezes é impossível conhecer todos, mas a gente tem que conhecer as conjugações dos verbos mais comuns, né? Importantíssimo conhecer verbo. Porque eu já olho ali e consigo identificar que o leve é o verbo levar no modo imperativo, afirmativo, nesse caso, né? Porque se naquela hora eu falei não vai embora, né? Era um imperativo negativo. Aqui eu não estou usando não. Então, eu só estou usando, né? Dando uma ordem ou um conselho, às vezes, também, né? Mas o modo imperativo, ele dá essa ideia, leve um guarda-chuva, tá? Então, ó, o tipo de frase é imperativa. Sabe o que eu procuro lembrar, essa imperativa? Eu fico imaginando um imperador, né? Alguém mandando, alguém muito importante dando um comando, né? Uma ordem. Então, uma frase imperativa, tá? Uhum. Vamos seguir mais aqui. Como é que fica a oração? Tem oração? Não tem oração? Sim. Possui oração. Tem Verbo oração. levar. Oração. Uma oração só, né? Olha lá, porque é o verbo levar, oração, pois apresenta o verbo levar. Leve um guarda-chuva, né? Período, como é que ficou o período aqui? Simples. Período simples. Simples. Simples, tá? Então, isso aqui é para a gente não esquecer mais, né? Essas classificações que a gente dá, né? Período simples, pois apresenta somente um verbo, o verbo levar. Vamos ver se tem mais algum aqui. Olha lá, não se sabe por onde ela anda ou vai. Qual ponto ali, gente, que já está me dando a dica do tipo de frase? O ponto de Exclamativa. exclamação. Tá vendo a exclamação aqui, ó? Pronto, já facilitou a minha vida, porque se tem um ponto de exclamação, ó, não se sabe por onde ela anda ou vai. Então, eu estou utilizando uma frase exclamativa, tá? Frase exclamativa. Então, o ponto aí disse tudo, né? Bom, aí ali, ó, as palavras que a gente pode analisar, né? O não, porque lembra que daí eu preciso saber os verbos. É claro que eu já dei a dica aqui para vocês, ó. Coloquei em azul o verbo, né? Então, os verbos estão em azul. Mas, ó, o não, né? Aqui eu não estou dando aquele não imperativo, certo? Veja que aqui o não, ele é utilizado, ele é um advérbio, né? Que a gente utiliza, mas ele não está naquele sentido de ordem, né? Não vá, não, ela está simplesmente exclamando, né? Dando uma ideia de exclamação aqui. Não se sabe, aí é o verbo saber, o verbo saber. Por é preposição, né? Nós temos o onde, o ela, que é pronome, aí vem o anda, verbo andar, e o vai do verbo ir, tá? Então, como é que ficou o período? Ficou com várias orações, né? Aqui já ficou fácil da gente observar isso. Por causa dos três verbos. Como é que ficou o período, hein, gente? Período composto. Estamos lá no período composto também, tá? Então, nós vamos ter aqui, apresenta 3 orações, pois tem 3 verbos, o verbo saber, o verbo andar e o verbo ir. Frase exclamativa e período composto, pois apresenta mais de uma oração. Tá certo? Então, vamos lá, vamos ver se tem
Bom, então aqui, ó, fechando essa ideia aí dos exercícios que a gente fez, do que a gente relembrou, muitos relembraram aqui, outros, né, são um assunto que vocês já geralmente já viram também, né, na escola e tal, mas fechando essa ideia aqui, a gente diz que as frases são enunciados de sentido completo, que podem ser formadas por uma ou várias palavras, podendo ou não conter verbos em sua estrutura. Tá? Então, são enunciados. Frases são enunciados de sentido completo. Então, veja bem, quando a gente observa uma frase, eu tenho que entender, eu tenho que conseguir entender aquela ideia ali. Ela tem um sentido completo, aquela frase. Pode ter o verbo ou não, né? Como a gente viu. Aí, de forma resumida, então, ó, a gente caracterizou as frases exclamativas, imperativa, interrogativa e declarativa, certo? A gente viu exemplos desses 4 tipos de frases aí. Os 4 tipos de frases que a gente vai ter. Nos exercícios a gente viu cada uma, né? Vamos lá. Na oração, a gente diz que a oração são frases compostas por verbos ou locuções verbais. Tá? Aí a gente só precisa se lembrar o que é locução verbal, né? Alguém lembra aí? Quer falar? Locução verbal é quando são 2 verbos juntos, né, professor? Isso. Eu não utilizo um verbo separadamente, né? Eu uso 2 verbos, geralmente um está no gerúndio ou no particípio, né? E aí eu tenho a locução, nunca é um verbo único, né? A locução tem que ter pelo menos 2 verbos ali, tá? Então, a frase, quer dizer, a oração, ela às vezes pode estar formada pela locução. Ah, mas daí é um período composto? Às vezes não. Com a locução, não, tá? Não é um período composto. A locução, ela faz a vez de um verbo só. Você tem 2, mas o sentido é como se fosse de um só. Aí o período fica simples. Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui. Não coloquei, tá? Mas a gente pode dizer assim, eu estava caminhando quando encontrei meu irmão, né? Então, eu estava caminhando. Esse estava caminhando é a locução verbal. Quando encontrei meu irmão. Nesse exemplo que eu estou falando, será que eu tenho quanto o período, como é que ele fica? Nesse exemplo aí. Ó, eu estava caminhando, né? Quando encontrei meu irmão. Período simples ou período composto, gente? Composto. Quantas orações eu vou ter? 3. Essa que é a dúvida aí, ó. Eu não vou ter 3. Por quê? Porque parecia que era só contar o verbo, não parecia? Né? Vamos pensar bem, ó. Eu estava caminhando é a locução verbal. Estava caminhando, ela vai valer como uma oração. Porque não está dando um único sentido. Estava caminhando, é um único sentido. Tá? Então, é locução, ela vale como uma oração. Quando eu encontrei meu irmão, aí sim, que aí eu tenho o verbo encontrar. Aí eu tenho uma segunda oração.
Então, eu tenho um período composto, nesse exemplo que eu falei para vocês, o período é composto, só que com duas, tá? Cuidado para não confundir isso daí, com duas orações. Porque a locução verbal, ela vai valer como uma oração só. Tá, gente? Então, cuidado para não ficar só contando os verbos. Veja se ela é locução verbal ou se é o verbo separadamente, para poder considerar cada oração. Certo? Vamos lá. Aí aqui é aquela revisãozinha, né? Então, os períodos, ó, são as frases compostas por orações. Se não tiver oração, nem tem período, né? Aí a gente só chama de frase mesmo. Se não tiver verbo, não vou considerar como oração. E aí eu só chamo de frase, que cai naqueles casos ali que a gente já falou, dos tipos de frase. O período aqui que a gente viu, que ele pode ser simples, quando é apenas uma oração, e o período composto, por mais de uma oração, incluindo esse exemplo que eu falei para vocês, da locução verbal, tá? Bom, aí aqui a gente dá uma fechada nesse assunto aí, da frase, da oração, do período simples e do composto, tá? Importante fixar, eu acho que teve vários de vocês aí que já ficaram com essas ideias aí, né? Para a gente passar para outro, dar continuidade aqui nesse conteúdo. E que nós vamos falar aqui agora, que são exercícios também, né? Na verdade. Olha só, a gente vai falar da sintaxe. A sintaxe classifica os termos da língua portuguesa. Então, o que é classificar, né? Eu dou tipos. Dou tipos de quê? Tipos de sujeito, tipos de predicado, de objeto, de adjunto adnominal, de adjunto adverbial, complemento nominal. Olha, tudo isso eu posso classificar. Aposto, vocativo, dentre outros. Certo? Então, dentro da minha oração, eu posso ter tudo isso daí. Ou algumas partes, né? Não quer dizer que uma oração, tem algumas orações que não tem todos esses termos, né? Até porque alguns são integrantes, quer dizer assim, que é um termo obrigatório, e tem alguns que são termos acessórios, né, na oração. Então, vamos lá. O exemplo que eu tenho aqui, ó. Um anjo distraído tropeça na nuvem. Né? Como que eu faço a análise sintática? Que termos que eu vou localizar aqui nessa oração? Será que é uma oração só? Período simples, gente, esse? Período simples. Simples, né? Porque olha aqui, ó, o verbo aqui é o tropeçar, né? Um anjo distraído tropeça na nuvem. Aí, para localizar, para classificar sintaticamente, eu faço aquela pergunta. Vou perguntar para o verbo. Quem tropeça na nuvem? Um anjo. Um anjo distraído. Eu tenho que pôr tudo junto ali, tá? Um anjo distraído. Olha aqui, ó. O que eu estou analisando disso daqui? Eu perguntei para o verbo, quem tropeça na nuvem. Eu estou com a intenção de achar o sujeito, que é aquele termo que está fazendo a ação do verbo. É o anjo distraído que está tropeçando, não é? Então, a ideia aqui da pergunta é justamente para achar o sujeito. Quem tropeça na nuvem? Um anjo distraído. Ah, então o sujeito é um anjo distraído? Sim, tudo isso. As três palavras. Um anjo distraído. Tudo isso faz parte do sujeito. Tá? Porque às vezes a gente pega só uma palavra, né? Só o núcleo, a palavra mais importante que eu não posso tirar. Por exemplo, aqui, ó. Se eu falasse assim, um distraído tropeça na nuvem, dá para entender? Né? Sim. Então, a palavra mais importante aqui é o anjo, ó, do sujeito.
Vocês concordam? Porque se eu tirar o anjo, fica sem sentido. Agora, eu podia colocar um anjo tropeça na nuvem, eu podia tirar o distraído, por exemplo. Dá para tirar. São os adjuntos, tá? Esses que dão para tirar é porque são os adjuntos, a gente chama de adjunto. Mas o sujeito, ele está presente, porque ele está fazendo a ação do verbo. E a palavra mais importante do sujeito é anjo. Certo? Que ela, eu não posso tirar, ela é o núcleo do sujeito. Eu chamo de núcleo. O anjo é o núcleo do sujeito. É a palavra mais importante, tá? Deixa eu ver se eu passo aqui. Parece que ele deu uma travada. Tá. Então, falando especificamente do sujeito, vocês viram que é só perguntar para o verbo que ele responde para a gente. Quem é o sujeito? Ah, mas é só isso? Não é tão simples assim, né? Eu tenho que classificar, eu tenho que ver que tipo de sujeito que é, né? Eu tenho que ver o núcleo do sujeito. Então, olha lá, ó. O sujeito, ele compõe o chamado termo essencial da oração. Ele é essencial. Ah, é essencial, o que eu não posso fazer, hein? Não posso tirar. Não tem como tirar o sujeito, ele é essencial, é um termo essencial, né? Então, o sujeito, ele vai estar lá, porque ele está fazendo a ação do verbo da minha oração. Vamos ver lá, ó. Então, ele recebe essa classificação em razão da sua importância para o enunciado. O sujeito, ele tem essa classificação pela importância que ele tem. Embora, mesmo que contraditório, pode existir oração sem sujeito. Tem algumas que a gente caracteriza sem sujeito. Ah, mas não é essencial? Como que são regras, vamos dizer assim, são exceções à regra, né? Em que, em alguns casos, nós consideramos que a oração está sem sujeito. Nós vamos ver em que casos, né? Vamos lembrar, na verdade, a gente já viu isso, toda hora a gente tem que estar, porque a gente acaba esquecendo mesmo, né? São várias regrinhas aqui. Então, lembra que o sujeito é essencial, ele tem que existir, mas há uma possibilidade de que não haja sujeito numa oração, tá? E aí eu tenho que saber quais as regras, em que casos, né? Que não há sujeito na oração. Vamos ver exemplos aqui, que é pelos exemplos que a gente vai entendendo. Então, eu tenho lá, o menino chegou atrasado. Como é que eu faço, gente, para perguntar, para saber quem é o sujeito aqui? Quem chegou atrasado? Quem chegou atrasado? O menino. O menino, já estou respondendo. Sujeito simples, a gente vai ver que é um sujeito simples, o menino. E a palavra menino, tá vendo que eu coloquei em vermelho? Porque ele é a mais importante, é o núcleo. Menino, aqui nesse caso, é o núcleo do sujeito. Ah, mas ele é sujeito, ele é núcleo, ele é um monte de coisa, né? A gente pode identificar, classificar várias coisas na palavra menino. Só na palavra menino. Mas, ó, o menino é o sujeito. O menino. E menino, que eu coloquei em vermelho, é o núcleo, é a palavra que não pode faltar, é a mais importante. Ah, mas o que ela é também? Na análise morfológica, menino é um substantivo. Então, eu estou fazendo duas análises, é isso? Né? Eu estou olhando pela função, o que o menino, o que ele exerce, esse termo, qual a função que ele exerce? Ele atua como um sujeito. Isso é uma análise sintática, quando eu analiso assim. O menino, análise sintática. E quando eu analiso que ele faz parte da classe dos substantivos, aí eu estou fazendo uma análise morfológica, tá? Ah, mas é a mesma palavra que eu estou olhando, faço duas análises para menino, sintática e morfológica. Lembrem-se sempre disso, né? Porque aí
Quando eu faço a sintática, eu tenho que pensar se ele é sujeito, se ele é predicado, se ele é adjunto, aqueles que a gente falou antes ali. Né? Pode ser um predicativo, a gente vai ver, tem vários tipos de termos essenciais ou acessórios, né? E na parte morfológica, cai nas classes gramaticais, que a gente tem que saber também, né? Menino é substantivo. O, artigo. Chegou, verbo chegar, verbo. Ou chegar, desculpe, chegou, do verbo chegar, né? Então, nós estamos do verbo. E atrasado aqui, ó, está sendo um adjetivo. Ainda tem isso, tem classe gramatical que a palavra, às vezes, ela oscila na classe gramatical. Tem hora que ela é de uma classe, tem hora que ela é de outra classe. Tá? Tem palavras que pode mudar também essa análise morfológica. Tá, tudo bem. Então, vamos ver aqui, ó, outro exemplo. Ele comeu todo o macarrão. Pergunta para achar o sujeito. Quem comeu todo o macarrão? Ele. Ele, tá? Lembrando que ele, gente, é um pronome pessoal do caso reto. Ah, é um pronome, mas é também um sujeito, que é aquela classificação, a dupla classificação que eu acabei de falar ali, tá? Ele aqui, ele é o núcleo. A palavra ele é um pronome, atua como um pronome substantivo, porque está substituindo o nome de alguém, né? O ele aqui é alguém, né? Alguém que comeu todo o macarrão, ó. Então, eu peguei o ele e substituí um substantivo próprio, né? O nome de uma pessoa, tá? Então, ele é um pronome substantivo, ele é o núcleo do sujeito, certo? E esse sujeito ainda eu consigo caracterizar como sujeito simples. O sujeito simples, para a gente lembrar, é quando só tem um núcleo. Uma única palavra formando o núcleo. Uma única palavra importante aqui. Tá? Por isso que o sujeito é simples. Tá. E aqui, o cantar dos pássaros é uma dádiva de Deus. Então, o que é uma dádiva de Deus? O que eu vou estar achando aí? O cantar dos pássaros. Eu vou estar achando o sujeito. Tá? O meu sujeito é o cantar dos pássaros. Aí, ó, o núcleo é essa palavra substantivada. Vocês viram que aqui no primeiro, ó, eu coloquei assim, ó, menino, núcleo substantivo, tá? No segundo, coloquei ele, núcleo, pronome substantivo. E aqui, cantar, é o núcleo, só que é uma palavra substantivada. Então, o que é uma palavra substantivada? Cantar não é um verbo, na verdade? Né? Sim. Cantar é um verbo. Aí eu transformei ele num substantivo, quando eu coloquei o cantar. Passou a ser uma palavra, ou seja, um verbo, que está agindo, atuando como um substantivo. Por isso que eu falo assim, palavra substantivada. Ah, mas o sujeito continua sendo simples? Continua. Por que o sujeito é simples? Ah, tem palavra substantivada, tem núcleo, mas o sujeito é simples? Sim. E por quê, hein, gente? Porque só tem um núcleo. Somente um núcleo. Que é justamente essa palavra substantivada que a gente está falando aqui, ó, é o cantar. Tá? Só tem um núcleo do mesmo jeito, não interessa se é palavra substantivada, se é pronome substantivo, se é substantivo, todos eles, esses exemplos, têm apenas um núcleo, uma única palavra que está sendo fundamental, que eu não posso tirar. Veja se eu colocasse assim, ó, o dos pássaros é uma dádiva de Deus. Não tem como eu falar desse jeito, né?
Fica faltando o cantar, ele é essencial, o núcleo aqui, ó. Mas o sujeito continua sendo simples, tá? Agora, acho que vai mudar um pouquinho, ó. A fé e a confiança, elas devem ser inabaláveis. Como é que eu faço a pergunta aí, gente, para achar o sujeito? Quem devem ser inabaláveis? Quem, ou nesse caso, como está falando, não está falando de pessoas, né, de indivíduos, né? Então, a gente pode dizer, perguntar assim, ó, o que devem ser inabaláveis? Né? Porque é a fé e a confiança. O que devem ser inabaláveis? Né? Eu não estou me referindo a pessoas, né, a indivíduos. Então, não preciso usar o quem, eu posso usar o que. Então, o que devem ser inabaláveis? A fé e a confiança. Vejam que eu já coloquei em vermelho. Por que eu coloquei em vermelho fé e confiança? O que eu estou me referindo, hein? São os núcleos. Daí eu tenho dois, né? Fé é um substantivo, confiança é outro substantivo, tá? Então, eu tenho dois núcleos. Não posso tirar nenhum dos dois. Se eu falasse A e A devem ser inabaláveis, não posso tirar. Fica sem sentido. Ou então, se eu falasse assim, ó, a fé e A devem ser inabaláveis, fica faltando o núcleo. É a palavra mais importante. Então, ambas, por isso que eu coloquei em vermelho, tá? Tanto a fé como confiança são núcleos. Tem dois núcleos. Olha como é que ficou o nosso sujeito aqui, então, ó. Composto, né? Sujeito composto, tá? E agora, gente, ficou ali, ó, saímos apressadamente. Aí vou fazer a pergunta, né? Quem que saímos apressadamente? Quem saiu apressadamente, né? Nós. O nós. Só que o nós não aparece, certo? Nós saímos Sim. apressadamente, não aparece. Quando o sujeito ele não aparece, qual o nome que eu posso dar para ele? Sujeito oculto? Oculto. Oculto mesmo, né? De que ele está escondido. Ou um termo que a gente pode usar que fica muito bom também, a gente chamar esse sujeito aqui de desinencial. Desinencial, que é uma palavra difícil, né? Uma palavra mais longa, que significa um sujeito relacionado à desinência. Ah, mas o que é desinência? A desinência verbal é esse finalzinho do saímos aqui, ó. O mos, tá vendo? Esse mos, tá vendo que o sair, o verbo sair, saímos, né? Então, eu estou me referindo a nós. Mas poderia ser saíram, por exemplo, né? Então, a desinência seria irão, tá? Então, o que eu estou falando desse sujeito oculto, é desinencial, tem a ver com esse final do verbo aqui, ó, mos. Mos é a desinência do verbo, quer dizer, é a parte do verbo que está dizendo que eu estou me referindo ao nós. Nós saímos. Né? Porque se fosse eles, como é que ia ficar? Seria eles saíram. Muda a desinência, né? Muda o final do verbo, né? Para poder conjugar, tá? Então, tudo isso, eu contei tudo isso para dizer o quê? Que o oculto, ele está aqui escondido na desinência do verbo. O nós está aqui dentro, ó. Eu acho nós aqui dentro do saímos, porque é nós saímos. Por isso que a gente usa esse termo desinencial. Aqui eu coloquei, ó, sujeito oculto nós, tá? Aqui já vai entrar em outro exemplo, para a gente localizar a desinência também. Então, vamos lá. Comi muita polenta ontem.
Quem comeu muita polenta ontem? Eu? Eu? Exato. Olha lá, não está escondido o eu, não está escondido dentro do verbo, dentro do comi? Se está Uhum. aparecendo comi, só pode ser eu comi. Se fosse ele, era ele comeu, né? Então, está dentro da desinência, por isso que a gente usa esse termo, sujeito desinencial. Eu identifico esse meu sujeito que está oculto, está escondido, está elíptico, tem vários nomes para ele, né? E ele está escondido aqui, ó, na desinência, no finalzinho do verbo. Eu consigo identificá-lo ali. Sujeito oculto, eu. Tá? Então, vamos ver agora outro tipo aqui, ó. Então, nós já passamos pelo sujeito simples, que é aquele que só tem um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Oculto ou desinencial é aquele que eu localizo a pessoa do verbo dentro da desinência verbal. Olhando o próprio verbo ali que eu vou identificar se é o eu, se é o nós, que são primeiras pessoas, né? O eu é primeira pessoa do singular, né? E o nós, primeira pessoa do plural. Tá? Então, eu tenho sujeito oculto ali. Tá, mas tem outras situações que o verbo, às vezes, não aparece a pessoa do verbo, tá? E eu não sei se eu consigo identificar também quem é que fez a ação. Olha aqui, ó. Quando o sujeito não aparece na frase, ou por não poder ser determinado, a palavrinha aqui já vai dizer o nome do sujeito, né? Ele não pode ser determinado, porque o sujeito não aparece. Ou por não querer determiná-lo em algumas situações, na forma que a gente escreve, a gente não quer identificar quem foi, né? Então, ele é classificado como indeterminado, sendo assim classificado em duas situações, tá? Quando que o sujeito é indeterminado? Quando não há o sujeito expresso e o verbo está na terceira pessoa do plural. Aí cai nesse exemplo aí, ó, compraram jabuticaba. Vou perguntar para o verbo. Quem compraram jabuticaba? E agora, gente, a gente consegue saber quem foi? Eles. Eles. A gente Eles. pensa no eles compraram. Será que está desinencial? Será que está aqui dentro? O que acontece quando a gente fala eles? Quando a gente fala eles, eu não consigo, na prática, se você pensar, você não consegue saber quem foi o eles. Vocês concordam? Porque, olha, compraram jabuticaba. Eu sei que são eles, mas eles quem? Exatamente os indivíduos, né, que estão ali fazendo a ação. Porque no exemplo no sujeito oculto que a gente viu antes, quando eu falei comi, né, então eu me incluí, né, não incluí, eu comi, certo? Quando a gente fala, como é que foi o outro exemplo do nós, gente? Saímos, né, aqui, ó, eu me incluí também, porque o nós, eu estou dentro do nós, não é isso? Então, isso dá uma ideia de oculto. Eu estou dentro daquela ação ali, dentro daquilo que está acontecendo, eu participo, né? E o que eu digo aqui não é eu a pessoa, né? Mas sim a primeira pessoa do singular. Já nesse caso aqui, como vocês falaram, o compraram é a terceira pessoa do plural, é o eles. Não consigo determinar, tá? Quando tiver nesse terceira pessoa do plural aqui, ó, o verbo, nós vamos ter que considerar como indeterminado, tá? Então, compraram jabuticaba, não dá para saber quem compraram. Pela desinência verbal, eu sei que são eles, mas eu não consigo determinar, né?
Por isso que cai nessa classificação de sujeito indeterminado. Tem outra situação também, ó. Quando o verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, olha só que apareceu os tipos de verbo aqui, né? Ou de ligação, ele aparece ao lado da partícula C. Nesse caso, classificada como índice de indeterminação do sujeito. O verbo não sofre flexão, permanecendo na terceira pessoa do singular. Espera aí, então vamos por partes aqui, né? Primeira coisa que fica mais fácil da gente entender é pelo exemplo, ó. Olha o exemplo que tem aqui. Precisa ser de balconista. Qual a pessoa que eu estou aqui? Qual a pessoa verbal, né? Precisa, daí porque não é precisaram, que nem vocês falaram, eram eles, né? E aqui, ó, precisa. É ele precisa, é no singular, é terceira pessoa, mas é do singular, tá? Primeira coisa que a gente percebe, que o verbo fica na terceira pessoa do singular, ele não sofre flexão. Flexão quer dizer, ele não vai para o eles, ele não vai para o plural. Então, precisa-se de balconista, tá? Terceira pessoa do singular. Ah, mas esse verbo, que tipo de verbo que é o verbo precisar, né? Vamos pensar aqui, olha, vocês viram aqui em cima, ó, a gente vai ter que lembrar esse conceito. O que é intransitivo? Transitivo de indireto ou verbo de ligação. Alguém lembra, gente, que quer comentar alguma coisa aqui, ó? Se é intransitivo, se é transitivo indireto, se é de ligação, esse verbo precisar. E aí, nenhum palpite? E aí a gente tem que lembrar de outro conceito aqui, né? Intransitivo. Intransitivo, será que é o verbo que precisa de um complemento ou não? Vamos tentar recordar aqui. Quando eu tenho um verbo intransitivo, ele precisa do complemento verbal ou não? O que vocês Eu acho que acham? não, professora. Eu também não acho. Tá, ele é o não. Ele não precisa, tanto é que, olha aqui, ele não precisa de complemento, porque ele é in. Esse in está dando uma ideia de negação. Quer dizer que ele não precisa de complemento, ele tem um sentido completo. Então, quando ele é intransitivo, o verbo tem um sentido completo. Não precisa de colocar mais nada para a gente poder entender o sentido do verbo. E o transitivo indireto? Aí já cai nessa outra situação, né? Transitivo indireto. Que é o oposto que a gente acabou de falar, né? Vou precisar de um complemento. Vou precisar de um complemento nesse caso aqui. Ele é transitivo. Ah, mas que complemento que eu vou precisar, se ele é transitivo indireto? Complemento que eu uso. Como é que eu chamo o complemento dele? Vocês lembram, gente? Alguém lembra? Professora, ou é conjunção, acho que é conjunção, professora. Não lembro muito bem. Isso, então vamos puxando. É bom a gente ir falando assim mesmo, que vem na cabeça, né, para a gente ir puxando, né, os conteúdos. Veja só, a conjunção, ela é uma parte morfológica, uma classificação morfológica. E a conjunção, pensa nela como ela está fazendo uma junção. Olha o nome dela, para ficar fácil de lembrar. A conjunção, ela junta duas orações, tá? Então, essa é a ideia da conjunção, que foi o que você lembrou. Nós temos aqui um verbo, olha o nosso exemplo, precisa-se de balconista. Esse verbo precisar, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, nesse caso do transitivo indireto, quer dizer
esse complemento que ele está pedindo aqui, ó, de balconista. Tá? Esse de balconista é o complemento do precisar, né? Para a gente poder entender, quem precisa, precisa de alguma coisa. De balconista. Esse de balconista eu chamo de objeto, tá? Então, nesse caso aí, para a gente lembrar, o complemento dos verbos transitivos é aqueles que a gente chama de objeto direto, objeto indireto, tá? Então, cai bem nesse caso aqui, ó, precisa. Precisa de quê? De balconista, objeto indireto. Aí vocês podem perguntar, mas por que não é direto? Né? O que tem aí que está me mostrando que esse objeto é indireto? Alguém lembra, gente, dessa ideia do objeto? É uma palavrinha ali, ó. Não sei se o que eu vou falar tá certo, mas seria a preposição dele. Certíssimo, isso mesmo, tá vendo? É isso mesmo, é o de. Ah, ele está indireto porque o de está no meio do balconista aqui da palavra. Está ficando de forma indireta esse objeto. Tá? É indireto justamente pela presença da preposição. Falou certinho, perfeito. É essa a ideia. Falou em indireto, já lembra da preposição. Tá? E aqui, no nosso caso, a preposição é o de. Então, ó, tudo isso que a gente está falando aqui é para dizer que no começo eu estava falando de sujeito, não era? Olha só como uma coisa puxa a outra, né? Estava falando de sujeito, aí eu já comecei a falar de verbo intransitivo, transitivo indireto, já falei de preposição. Você vê que já vai colocando um monte de informações aí na nossa cabeça, né? Mas tudo isso é para entender que esse sujeito é indeterminado. Como assim, né? Por que ele é indeterminado? Porque quando eu falo assim, precisa-se de balconista, você não sabe, você não define quem que precisa do balconista. Precisa-se. Vocês concordam com essa ideia? Eu só sei que é de balconista que precisa, né? Mas quem que está precisando do balconista? Então, esse de balconista é o objeto indireto, porque o verbo precisar, ele cai nesse caso aqui, ó, transitivo indireto. Tá? Então, o verbo precisar é transitivo, de balconista o objeto. Então, eu tenho um caso em que eu coloco o se, essa partículazinha, acompanhando o verbo precisar, precisa ser. Esse se a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Tá? É o se, essa partícula aqui, ó, se. Quando eu faço, então, dessa forma, precisa ser de balconista, eu coloquei o ser, eu não consigo saber quem é esse sujeito que está precisando de balconista, né? E aí, então, o sujeito é indeterminado. E mais ainda, o verbo está na terceira pessoa do singular, não pode pôr no plural. Nesse caso aqui. Ah, mas no outro era no plural, olha aqui, ó. O primeiro caso era no plural, era compraram. No segundo caso, singular, precisa, né? Só que aí o singular eu coloco o se. E chamo esse se de índice de indeterminação do sujeito, tá? A única palavrinha aqui que eu não expliquei, ó, que eu falei um bando de coisa agora, né? Um monte de... para a gente se lembrar, um monte de coisa aqui que a gente, né, tá tendo que recordar. Olha aqui, a única coisa que eu não falei é que esse verbo de ligação, tá vendo? O verbo de ligação, o intransitivo é aquele que não precisa de objeto, tá? O indireto é esse que a gente falou, o exemplo, de balconista, pede o objeto indireto. E o verbo de ligação, que nós vamos ver mais à frente, mas ele, quando ele vem junto com o se, também vai dar uma indeterminação do sujeito, tá? Sujeito indeterminado. Vamos ver aqui.
Esse aqui é até um que eu trouxe, não sei se todo mundo que acompanhou as aulas, eu trouxe esse caso aqui, ó, para a gente chamar a atenção da gente. No exemplo, vende-se casas. Aí eu tenho C, né? Então, a primeira coisa que eu vou pensar que é sujeito indeterminado, por causa do C, né? Da forma que a gente acabou de ver, eu poderia já pensar dessa maneira. Só que nem sempre, tá? Nem sempre o sujeito é indeterminado. Alguém se lembra qual que é a dica? O que eu posso fazer aqui para localizar o sujeito? Tem uma dica aqui, hein? Se eu não me engano, é inverter a oração? Isso. Nós vamos fazer inverter aqui, ó. Então, assim, vender-se casas. O que eu coloco? Olha aqui, ó. O meu sujeito é casas. Por quê? Eu passo para a minha voz ativa. Casas são vendidas. Tá? Então, peraí. Vamos por partes aqui. Tá vendo que está entrando outros conceitos, né? Está entrando esse conceito da voz do verbo, voz ativa. Existe a voz passiva, que é essa aqui, ó, vender-se. Pode ser que quando o verbo está se apresentando dessa forma, ele está na voz passiva, tá? Para passar na voz ativa, eu faço aquela inversão, como ele falou. Então, eu coloco, casas são vendidas. Aí fica fácil, né? Vamos perguntar aqui para o verbo. O que são vendidas? Casas. Pronto. Aí já acho o sujeito. Né? Porque aí cai naquela situação do sujeito simples, quando a gente localizava o sujeito simples lá, nos primeiros exemplos que a gente viu. Tá? Então, quando aparece assim, ó, vender-se casas, o sujeito é a casa. As casas são vendidas. Tá? Eu tenho que inverter a voz do verbo. O que eu inverti? Passei, troquei a voz. Né? Passo para a voz ativa, tiro da voz passiva, que é essa voz aqui. Tá? Então, quando for possível inverter, o pronome se, ele não é um índice de indeterminação do sujeito. Não é como no caso anterior lá, mas ele é o que a gente chama de partícula apassivadora. Tá? Porque está na voz passiva, então ele não tem nada a ver com indeterminação do sujeito, ele tem a ver com partícula passivadora. Ele está dando a ideia de uma voz passiva. Que depois a gente vai rever também os exercícios disso daí, né? Voz ativa, voz passiva. Aqui a gente só está vendo como é que faz para achar o sujeito. Certo? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Para mim não está aparecendo aqui. Então, o que a gente percebeu aqui, ó, concluindo? A oração está na voz passiva, por isso o pronome se acompanha o verbo vender. Não é que o pronome se está deixando o sujeito indeterminado, ele não está fazendo isso. Ele está acompanhando o verbo vender como uma partícula apassivadora, colocando o verbo na voz passiva, certo? Então, é outra coisa, não é a mesma situação do sujeito indeterminado, mas pode confundir. A gente pode confundir, pode achar que vende-se casas, e qual que é o exemplo que eu dei aqui antes? Precisa-se de balconista. A gente pode achar que é tudo indeterminado, e não é. É isso que eu quero mostrar para vocês. Não é o mesmo caso. Nesse caso indeterminado, precisa-se de balconista. E no outro caso, vende-se casas, o sujeito é casas. É um sujeito simples, né? Não é indeterminado, tá? Por quê? Porque está na voz passiva. Então, o se mostra isso, mostra que está na voz passiva do verbo, tá?
Depois, gente, que o nosso tempo já tá terminando aqui, depois a gente vai fazer os exercícios do sujeito, dos predicados, vamos rever tudo, tá? Dúvidas que tiverem, tá? Pode perguntar, fiquem bem à vontade. Se não entender, né, a gente vai conversando aí. Pode trazer, como vocês fizeram hoje, por exemplo, pode falar, eu acho que é tal coisa, assim, eu estou me lembrando mais ou menos disso, porque a gente vai, quando a gente fala que acha, mesmo que não seja aquilo exatamente a resposta, mas eu estou trazendo informações, vou lembrando, é uma forma de estar estudando, né? Tá? Ok, gente, então nós vamos parar nesse daqui. E aí, depois, semana que vem, a gente vai recordar aqui, ó, revisar o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, que é o que ficou faltando, tá? A gente viu o simples, o composto, o oculto e o indeterminado. Nós vimos 4 tipos de sujeito. Faltou um ainda. E esse a gente continua daí na próxima quinta-feira, nesse horário, que eu tenho aula com vocês, aí a gente continua. Certo? Eu só vou encerrar aqui.